Olá, bem-vindos à nossa aula. Meu nome é Luciano Maza. Essa é a primeira parte de um tema muito importante chamado Marketing e Difusão da Inovação, que todas as empresas que são modernas estão preocupadas em fazer alguma atividade nessa área e fazê-la bem feita. Então, a proposta é mostrar para vocês aquilo que se conhece sobre o assunto e prepará-los para executar essa atividade da melhor maneira possível. Podemos começar lembrando um pouquinho de marketing, que são os pilares do marketing, que são os 4 Ps. Os 4 Ps, quem conhece um pouco de marketing, e ainda mais quem não conhece, é importante saber que eles representam aquilo que deve ser mais discutido, debatido e definido para que o produto de fato tenha a possibilidade de ganhar o mercado. Então, um dos primeiros Ps é produto ou serviço, o segundo é P de preço, terceiro é promoção, vendas, comunicação, e o quarto é praça, o ponto de venda, distribuição. Então, esses pilares foram definidos muito tempo atrás por uma pessoa chamada McCarthy e que serviu justamente para poder fazer as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre aquilo que era importante no marketing. Até aquele momento não havia um início para essa disciplina. Havia muita prática, mas não havia uma didática adequada para que se pudesse entender. Então, uma vez entendido esse tema, vamos passar para o próximo item, que é o posicionamento de produto e de marca. Uma vez que desejamos colocar o nosso produto no mercado, precisamos, obviamente, entender como esse mercado entende que o nosso produto e que espaço ele está ocupando ou vai ocupar. Então, aqui tem um exemplo, mapa de posicionamento do produto, mercado de produtos para o café da manhã. Então, existem duas maneiras de a gente colocar isso para poder entender melhor o posicionamento. Então, o primeiro da esquerda é caro ou barato. Então, se um produto é mais caro ou mais barato, ele vai se posicionado nesses quadrantes. E da esquerda para a direita tem o lento e o rápido. Significa o quê? Significa se a maneira de fazer demora mais tempo ou menos tempo. Então, vocês podem ver que existem aí produtos que se encaixam bem em cada um dos quadrantes. Por exemplo, cereais frios é caro e rápido em relação aos outros que estão sendo comparados. E a mesma coisa no caso de produtos para o café de manhã instantâneo. Então, vocês têm várias marcas e cada uma delas se caracteriza por um posicionamento. Por que é importante posicionamento? É para a pessoa que tiver com essa atribuição de desenvolver, difundir o produto, a marca, poder entender aquilo que está acontecendo no mercado e tomar as medidas mais adequadas. Se não tiver essa informação, evidentemente os erros podem ser muito graves e até se perder todo um esforço grande que foi feito até se chegar neste ponto. O próximo passo é entender um pouquinho sobre o ciclo de vida. O que é o ciclo de vida? Todos nós nascemos, nos desenvolvemos e depois a gente morre, né? É a mesma coisa com os produtos. Eles têm um ciclo de vida, alguns mais rápidos, outros mais lentos. Para que serve isso? Para a gente entender o que temos que fazer em cada um desses períodos, né? Período inicial, período de maturação, período de declínio. Por quê? As estratégias são diferentes em cada um desses pontos. E isso faz com que nosso produto tenha um melhor desempenho em cada uma dessas fases. Essas estratégias de lançamento, que são as mais discutidas, né, porque é justamente onde o produto vai ter um maior impacto em relação ao público, tem uma maneira de poder se fazer uma avaliação que está colocada nesse slide. Comunicação, que é um dos 4 Ps, promoção, e o preço, que é o outro dos 4 Ps, né? Então, vocês estão vendo que existe uma interação entre a comunicação forte e fraca e o preço alto e baixo. O que acontece? Se eu fizer uma forte comunicação e o preço for elevado, vocês estão vendo que está colocado aqui uma palavra em inglês chamada skimming rápido. O que é o skimming rápido? Skimming significa desnatar em inglês. Desnatamento significa você pegar o que o mercado tem de melhor em termos de consumidores que possuem dinheiro para poder comprar, então, o seu produto. Então, você pode vender por um preço alto, que quem gosta de novidade e tem dinheiro para isso, vai acabar comprando, mas para que você consiga ter esse resultado, você precisa fazer uma forte campanha.
Por outro lado, se a gente olhar o outro extremo, né, preço baixo e comunicação fraca, significa que vai demorar muito até que o produto de fato seja conhecido pelo público, as pessoas se interessem e acabem comprando. Então, é uma decisão que as empresas precisam tomar e é muito importante porque tem muito dinheiro envolvido. De modo geral, a título de exemplo, as empresas costumam fazer, empresas que têm novidades, são, digamos assim, as pioneiras em alguns aspectos de tecnologia ou em tipos de mercados ou produtos, elas procuram sempre atuar nessa combinação de comunicação forte e preço alto, skimming rápido, né? Por que motivo, né? Porque com isso conseguem ter uma posição de mercado muito forte, que vai ser difícil que seja alcançado pelas outras concorrentes, né? Bom, como é que eu faço para que um produto tenha, de fato, uma avaliação que me permita ver se ele está bom ou não para poder ser lançado? Então, existem várias formas de fazer isso. E as 4 estão colocadas aí nesse slide. A pesquisa de onda de vendas, que está explicado o que se precisa fazer, né? Fazer em períodos sucessivos uma avaliação para ver o que acontece com o público. Mercado teste simulado, escolher um local, uma cidade, uma empresa, uma localização para você poder fazer esse teste e verificar a opinião das pessoas. Mercado teste padronizado, fazer isso de uma maneira que todo mundo costuma utilizar e que já tem uma experiência de que funciona. E o mercado teste controlado é fazer em alguns locais específicos que a gente consiga ter um controle muito grande sobre o que está acontecendo. Temos mais informações e com isso podemos fazer com que os produtos sejam melhor elaborados ou melhorados antes de serem lançados. Bom, e agora vem a parte importante que é a comercialização, ou seja, eu preciso vender. Então, a primeira pergunta é quando eu vou vender? Vou vender aonde? No Natal, antes do Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças. Depende muito de que tipo de produto eu estou fazendo a divulgação. Para quem que eu vou colocar esse produto, né? Qual é o tipo de público que está interessado nele, né? Onde é que eu vou começar? Normalmente eu vou começar numa grande cidade, numa pequena cidade. Isso é uma decisão muito importante, né? Porque se eu começo pequeno, também meus gastos são pequenos. Se eu começo em uma cidade muito grande, eu preciso ter volumes grandes e também muito dinheiro para poder gastar, para poder fazer a distribuição e a comunicação. E, principalmente, discutir como os 4 P's eles vão estar encadeados. Todos eles têm que estar harmonizados, né? Eu não posso ter um produto por um preço inadequado. Também não posso ter um produto que não esteja na praça onde as pessoas gostariam de comprar. E a comunicação tem que ter uma linguagem que as pessoas que eu procuro atender realmente consigam absorver essa mensagem. Como é que as coisas acontecem na vida real, né? A gente percebe pela nossa experiência que os produtos que compramos hoje, que já estão em um estágio de vida mais avançado, né? Normalmente se encontra no supermercado, em lojas mais populares. Agora, no começo, de modo geral, os produtos que são novidadeiros, eles ficam em lojas que têm novidades, que é o lugar certo para eles. Então, nesse quadro que vocês estão avaliando, existe a sequência em relação àquilo que o produto apresenta como taxa de crescimento em relação ao mercado que ele está sendo disponibilizado e aquilo que o canal de distribuição oferece, se é um canal de alto preço ou de baixo preço. Então, vocês podem ver que a informação que está no quadro, que começa no 1, depois vai para o 2, vai para baixo, depois vai para o lado, 3, e depois sobe de novo para o 4, né? O que significa isso? Significa que um mesmo produto pode ter canais de distribuição diferentes para poder fazer o melhor uso possível daquelas condições que ele está enfrentando naquele estágio de vida. Os formatos de varejo, a gente conhece muitos, né? Aqui estão descritos alguns deles, que basicamente mostram para nós o que é que eles têm para ver qual é o mais adequado para o nosso caso. Então, é uma discussão bastante profunda, deve ser feita para poder escolher realmente os canais ou o canal que tem mais condições de nos dar aquilo que nós desejamos, alcançar nossos objetivos e fazê-lo conhecido do público. Para que isso aconteça, eu preciso vender, e vender significa ter uma força de vendas. Como é que essa força de vendas está estruturada? Ela está estruturada em território, seja estados, cidades, regiões, por produto ou por serviço, por mercados, né? Ou pela
complexidade que a gente pode enxergar em relação ao produto, né? Se for muito mais complexo, evidentemente, a gente precisa ter uma força de venda muito mais preparada, muito mais instruída para poder fazer um bom trabalho. Então, dependendo daquilo que a gente vai oferecer para o mercado, nós precisamos pensar muito seriamente em como fazer com que a nossa estrutura de venda seja adequada para que exista realmente esse compromisso de fazer com que o produto seja oferecido e seja apreciado e comprado pelos seus consumidores. O que eu faço em relação aos vendedores, né? Eu posso escolher várias formas de fazer as vendas. Pode ser vendas diretas, mais conhecido, né? Como sem intermediários, né? Você vende diretamente para o seu consumidor. Comércio eletrônico, muito comum hoje em dia. Por meio de consultores que vão explicar o produto para os seus consumidores. Venda pessoal, que é algo também muito conhecido por nós. Venda por distribuidores e representantes, são aqueles que nos ajudam a fazer com que o produto seja distribuído adequadamente em todo o território que nós estamos interessados, ou por meio de franquias também. Podemos abrir lojas com franqueados que tenham o nosso apoio, o nosso suporte para que façam a divulgação da marca e dos seus produtos. Então, são todas maneiras interessantes de abordar o mercado, mas que dependem de uma avaliação prévia daquilo que estamos fazendo. Como nós vimos, então, até agora, nessa primeira parte, os temas 4Ps são importantíssimos para quem estuda marketing. Posicionamento de produto e marca, de que forma a gente consegue determinar e fazer com que aquilo que nós queremos esteja posicionado ou aproveitar o posicionamento de quem já está lá no mercado. O ciclo de vida, as várias etapas que o produto tem. Estratégia de marketing no lançamento, que é conveniente usar, né, das possibilidades que existem. Um teste de mercado indispensável para a gente não cometer erros. Comercialização, define claramente o que deve acontecer. Em função da comercialização bem aprofundada, se definem os canais de distribuição, de que forma nós vamos utilizá-los, o período onde eles vão ser mais úteis, e a força de vendas, que sem vender você não ganha dinheiro. Então, a gente precisa se dedicar bastante a essa atividade, porque ela é que vai trazer dinheiro para a empresa. Então, agradeço a atenção de vocês. Nós vamos, então, daqui a pouco falar sobre a segunda parte. Muito obrigado e bom proveito dos conhecimentos adquiridos.